Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos. Você sabe, aqui a gente fala sobre ciência, tecnologia, inovação, universidades e projetos empreendedores. Hoje a gente vai resgatar aí, estamos acompanhando esse projeto já há quase 2 anos, o MIT HIP. Vamos conversar com o Hudson Mendonça, que é o champion desse belíssimo projeto do MIT HIP Rio, que tem feito uma movimentação na área de energia na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Vai ser uma belíssima entrevista, você não pode perder. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento aqui na TV Petrópolis. Eu sou Márcio Campos e estamos falando, claro, sobre ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que já nós estamos acompanhando esse projeto já quase há 2 anos, o programa Ciência e Movimento, que é o MIT HIP Rio. E o gerente geral, o champion desse projeto, é Hudson Mendonça. Você já viu eles aqui, já viu eles aqui conversando com a gente já em outros programas. Se não me engano, esse é o quarto programa ou quinto programa que a gente faz dessa trajetória do MIT HIP Rio, no Rio de Janeiro. Hudson é formado em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, tem mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão da Inovação, e doutorado em Administração pelo IAG da PUC-Rio. Atualmente ele é o coordenador geral, champion, do projeto MIT HIP Rio, e também é pesquisador da COP, no programa de Engenharia de Produção, e recentemente graduado, aí o projeto foi graduado lá no MIT, em Boston, Cambridge, nesse belíssimo projeto de aceleração empreendedora regional do MIT no Rio de Janeiro. Hudson, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Ciência e Movimento para falar, né, dessa trajetória do MIT HIP Rio, né, e como é que ele começou e como é que se graduou e como é que vai seguir adiante. Né? Seja bem-vindo, Hudson. E de imediato eu já vou te perguntar para você resgatar um pouco essa história para que o nosso telespectador possa acompanhar a nossa conversa. Obrigado mais uma vez, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui de volta, né, contando um pouco dessa história e o final de um ciclo e o início do outro. Né? E aí, resgatando, como você disse, o MIT RIP é um programa de aceleração de regiões empreendedoras do MIT, que já acelera mais de 80 regiões ao redor do mundo, em todos os continentes. Na graduação lá em Boston, a gente teve a oportunidade de ver isso. Foram mais de 200 pessoas de 75 regiões diferentes do mundo, estavam ali presentes naquela rodada, na comemoração dos 10 anos do programa. E aí, resgatando um pouquinho, né, o programa dura 2 anos, dividido em 4 fases. A primeira fase é uma fase de diagnóstico, você tenta entender qual o problema daquela região, o que impede aquela região se tornar, de fato, um grande ecossistema de inovação, como o Vale do Silício, como a Kendall Square, onde fica o MIT e Harvard. Depois, na segunda fase, você começa a elaborar as estratégias, ou seja, como é que você vai fazer essa transformação de uma região com potencial em uma região, de fato, que se torne um grande ecossistema de inovação global. Na terceira fase, você começa a implementar as mudanças. Então, no nosso caso, a gente, né, já falou aqui
em outros episódios sobre o Energin, que é o programa de formação em massa de empreendedores na área de energia e sustentabilidade, o Rio Energy Bay, que é a nossa backbone organization, que é o que vai cuidar do legado do que a gente tem construído e vai, obviamente, lançar novas iniciativas depois do final do programa. E a quarta fase é a fase de sustentação, ou seja, é a fase em que você pensa em como continuar essa atração desse crescimento, essa trajetória de transformação, né? Você não transforma uma região em um ecossistema global em 2 anos, é uma trajetória muito mais longa do que isso. Esse 2 anos é o início orientado. Então, como é que você monta essa estratégia de aceleração, né? de sustentação, né? Daquela região, no caso o estado do Rio, né? No caso a cidade e algumas cidades adjacentes, provavelmente vão formar esse ecossistema, em de fato uma região aí com esse potencial global. Então essa é a configuração do RIP, e a partir daí a gente passa a fazer parte, né, da formatura, foi o momento que a gente fez agora, da Global Innovation Network, que é uma rede global do MIT de inovação, de regiões que passaram pelo programa e outras iniciativas do MIT de alcance global. Então agora o Rio de Janeiro faz parte da Global Innovation Network. Isso tem um símbolo enorme e tem um potencial enorme que eu acho que a gente pode falar ao longo do programa. O Hudson, eles chamam esses acompanhamentos de cohort, né? Estudo de corte, né? De acompanhamento de um grupo ao longo do tempo. Outras cidades já passaram por esse processo lá atrás, né? Que até estavam lá na graduação do programa. E como é que elas evoluíram ao longo desse tempo e o que se espera para o Rio de Janeiro, assim, nesse processo de maturação, que, como você falou, não é de uma hora para outra, né? Para os próximos anos. Como é que você compara a nossa perspectiva, vamos dizer assim, com o que os outros já passaram? Legal. O programa, né, ele funciona, né, como o pessoal conhece no mundo das startups, né, algumas regiões, obviamente, utilizaram o programa e fizeram grandes transformações, outras realmente não conseguiram tanto sucesso nesse processo, né? O Rio de Janeiro tem sido considerado um benchmark para o programa. A gente teve a oportunidade de ter isso, né, gravado, né, lá no LinkedIn. A gente repostei o professor Michael Cusomano, que é um dos principais professores de inovação do MIT, porque, né, o best-seller dele é o livro que já foi traduzido em 18 línguas, em que ele traça o perfil de pessoas muito relevantes para a inovação, como Steve Jobs, Bill Gates, Andy Grove, né? Ele tinha relação pessoal com esses grandes inovadores mundiais, e ele elogiando o Rio de Janeiro, falando que o que vocês estão fazendo é realmente icônico, né? Acho que alguns exemplos são importantes, né? Por exemplo, o Chile, né? E aí que nosso vizinho, para um exemplo aqui pertinho, ele conseguiu de fato internacionalizar o ecossistema dele de inovação com uma estratégia de ser a porta de entrada de várias startups de outros países, né? O Chile não tem o mercado interno que o Brasil tem, então eles usaram como estratégia atrair startups globais de outros países que queriam entrar no mercado da América Latina. Fizeram uma grande transformação aí nos últimos 7 anos, né? Foi quando eles se graduaram. Hangzhou, na China, né, que era uma cidade predominantemente industrial, tinha um desafio de bypassar, né, as cadeias logísticas globais, e a estratégia deles foi se tornar um polo de e-commerce, e hoje é um dos maiores polos de e-commerce do mundo, é a sede da Alibaba e diversas outras empresas referências em e-commerce na China. Então, você, de fato, algumas regiões aproveitaram bastante o programa para fazer a grande transformação. No caso do Rio de Janeiro, a gente focou em energia e sustentabilidade. A energia e sustentabilidade é a vocação natural do Rio de Janeiro, tanto da energia óleo e gás, que a gente fala, como na energia elétrica também. 7 grandes empresas do setor elétrico, excelência acadêmica nessa área, já falou isso também em alguns outros episódios. Então esse foi o nosso foco e a gente conseguiu realmente fazer grandes avanços, né? A gente, além do programa Energia, que formou 900 empreendedores em 2 anos, potenciais empreendedores, né? A gente entra ali no que chama de topo do funil, início da cadeia, então eles agora vão evoluir, e o Rio Energy Bay, que é a Backbone Organization, vai montar outros programas estruturados para ajudar esses empreendedores a fazer todo o caminho até eventualmente virarem unicórnios no setor de energia. Então é um trabalho aí a ser construído.
A gente também, né, anunciou lá, com a presença do governador, outras cidades lá representadas, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, Maricá estava lá também, né, na cerimônia lá, o anúncio do Energy Summit. Então a gente conseguiu, por causa de toda essa trajetória que a gente fez nos últimos 2 anos, trazer para o Rio de Janeiro, né, o assunto energia é um assunto que tem crescido muito no mundo inteiro, no Brasil, e no MIT não seria diferente. Eles estavam elaborando com a ideia de fazer um grande evento de energia global, de alcance global, estavam disputando com outros países aí quem seria a sede desse evento, e a gente conseguiu trazer para o Rio de Janeiro, né, esse evento que vai ser o maior evento do mundo em energia, em empreendedorismo, inovação em energia e sustentabilidade, com o MIT. O MIT vai vir aqui para o Rio de Janeiro com vários side events, por exemplo, o MTech, que é o principal evento de tecnologias emergentes do MIT, né, Emerging Technology, que acontece sempre lá em Boston. Ele tem alguns capítulos setoriais. Então, o de energia vai ser no Rio de Janeiro. Então, assim, não vai ter de MTech Energy nem nos Estados Unidos, né? Ou seja, o programa, o MTech oficial de energia vai ser sempre no Rio de Janeiro, pelo menos pelos próximos 5 anos. Então, eles têm, assim, têm construído uma série de ações. Acho que as perspectivas para o Rio de Janeiro são fantásticas, né? A gente realmente conseguiu capturar a atenção do mundo. Lá durante a formatura, a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas de vários outros países, e todos bastante interessados em entender um pouco mais esse processo de transformação que a gente que já começou a fazer, né, e vai passar aí nos próximos anos. Então, realmente foi um momento em que a gente colocou o Rio de Janeiro aí e o Brasil, obviamente, na vitrine do mundo, e tem muito mais coisas que vão vir por aí, né? Hudson, a gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente volta depois do intervalo para falar justamente sobre qual vai ser o transbordamento desse processo, não só para o Rio de Janeiro, mas também para as outras cidades do estado do Rio de Janeiro, já que o Rio tem um potencial muito grande na área de energia. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, aqui na TV Petrópolis. Eu sou Márcio Campos, estamos conversando com o Hudson Mendonça, que é o champion do MIT Hip Rio. Fizemos um breve histórico aí do processo de começo do programa até a graduação que aconteceu recentemente lá em Boston e Cambridge, no MIT. E estamos conversando agora como é que isso está se desdobrando aqui no estado do Rio de Janeiro, particularmente na cidade do Rio de Janeiro. E, Hudson, como é que isso, assim, quais são a gente vê pelo Energy In, que são a aceleração, né? Pela própria definição da estratégia do projeto, que eu sempre falo assim, para a gente começar a agir, tem que ter minimamente um lugar para onde nós queremos ir, né? Uma estratégia de ação. E vocês fizeram isso, né? Já tem um processo de aceleração, já tem alguns projetos já se desmembrando em torno dessa ação. Como é que isso amadurece na cidade do Rio de Janeiro? Como é que isso pode transbordar para outras cidades no interior do estado, visto que
o estado do Rio de Janeiro é um grande produtor de óleo e gás e outras energias também, né, que possam estar integradas nesse projeto. Como é que isso transborda para os outros entes do estado do Rio de Janeiro? Legal, Márcio. Então, a configuração, né, de um ecossistema de inovação, ela tem diversos formatos, né? Se você olhar lá a configuração da Kendall Square, onde fica a MIT e Harvard, ele é basicamente alguns quarteirões com uma densidade maior e alguns outros quarteirões, mas dentro da mesma grande metrópole, né, que chama de Grande Boston. Se você olhar o Vale do Silício, ele tem uma configuração diferente. Ele é uma cidade principal, que é São Francisco, com uma série de cidades ao redor, né? Palo Alto, Menlo Park, são, né, sedes de Google, Apple, associadas ali. O que a gente acredita aqui no Rio de Janeiro é que a gente vai seguir esse modelo mais tipo Vale do Silício, né? Você vai ter a grande cidade, que é a capital, né, o Rio de Janeiro capital, e uma série de outras regiões, de cidades, né, do entorno, que vão fazer parte desse grande ecossistema. Até pela questão natural, né? A gente tem grandes cidades aí que estão muito preocupados com o assunto da transição energética da energia, como Maricá, Niterói, Macaé, Campos, que são cidades que, de fato, são engajadas. E, obviamente, tem outras cidades com atuações transversais, né? Como Petrópolis, que tem, Teresópolis, que tem a parte de TI, que vai, obviamente, um dos Ds da transição energética é a digitalização e descentralização. Então você provavelmente vai ter esse entorno de algumas cidades, que você tem alguns exemplos, mas no processo outras cidades podem se engajar. E eu acho que a ideia central, né, nossa, ia falar do ponto específico do Energy Summit, né, que é o evento de energia. Para quem acompanha a trajetória do outro Summit, do Web Summit, que até teve a primeira edição aqui fora de Portugal, no Rio, no ano passado, Portugal há 10 anos atrás não era um ecossistema relevante do ponto de vista de web, de TI, etc. Eles construíram esse evento, né, que hoje é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Web Summit, que foi crescendo ao longo das edições, e durante, né, essa trajetória de crescimento, Portugal começou a criar o que chama de awareness, né? Ou seja, primeiro, todas as regiões de Portugal começaram a olhar para Portugal, para o Web Summit, como um lugar, um ponto de encontro, de uma vez por ano, estar ali, discutir o futuro da web, tentar entender como é que esse movimento ia acontecer. Depois, da Europa inteira, né? Então, Portugal começou a ser o grande centro europeu de discussão da Europa, né? Embora o evento aconteça durante um período específico de tempo, tem atividades ao longo do ano inteiro, né? Que vão ativando e trazendo investimentos, startups, investidores, né? Centros de pesquisa, em torno desse tema. E hoje o Web Summit é um evento global. Então, pessoas do mundo inteiro, quando chega o período do Web Summit, agora em novembro, vai acontecer, vão lá, opa, tem que comprar uma passagem a Portugal, ir lá, ver o que está acontecendo e, eventualmente, investir em Portugal e trazer essas rodadas de investimento. Então, um evento muito grande desse porte, que se torna referência global, ele cria um magnetismo em torno daquela região como referência nisso. O que a gente quer fazer é a mesma coisa em energia com o Energy Summit. Então, a gente quer que, uma vez por ano, o mundo inteiro fale assim, então, vou discutir transição energética, energia, sustentabilidade. Eu tenho que estar lá no Rio de Janeiro conversando com os principais nomes mundiais, com os principais palestrantes, os principais investidores, startups, etc. E como é que isso reflete, né? É um evento bem diferente dos eventos tradicionais, né, de só palestra ou só feira de negócios. A gente tem uma série de experiências baseadas nas 5 pontas que o MIT RIP tem, ou seja, a gente vai conectar universidades, governo, corporações, startups, investidores em torno desse tema, né, e ajudar a ter mais sinergia de investimentos. E a gente tem uma série de side events, né, que a gente está construindo agora, é um processo em construção, a gente acabou de anunciar isso agora em agosto de 2023. Então, a gente está construindo esse processo, mas a ideia é que tenha side events e que a gente consiga levar grandes keynote speakers, professores do MIT, grandes nomes internacionais, para essas cidades do interior, como em forma de side events, acontecendo um pouco antes ou um pouco depois do evento principal. Então, a semana inteira, né, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vão estar no Rio de Janeiro discutindo, e a gente vai ter uma série de side events com conteúdos muito profundos e mais tempo de discussões e reuniões locais com professores do MIT e com keynote speakers internacionais. São professores que
para se deslocar, né? A primeira agenda dele é super complicada, né? Quando eu fui para lá, fui marcar reunião com um dos professores do MIT. Eu cheguei em abril, eu só consegui marcar em julho uma conversa com eles. Eu estava lá em Boston, né? Onde ele fica. Então é muito difícil você conseguir uma agenda com eles, uma janela, né, de agenda com eles. Uhum. E a outra é que, né, a gente consegue levar esses professores para o interior e olhar os projetos que estão sendo feitos no interior, que acaba... O Rio de Janeiro é uma cidade que chama muita atenção no nível global pelo turismo, por tudo. A gente quer acrescentar essa questão de ser o lugar de empreendedorismo e inovação na área de energia e sustentabilidade, mas quer que isso transborde também para outras regiões. Então a gente está conversando com algumas cidades de elaborar side events, levar esses professores para lá, para o interior, para fazer uma reunião, né, um evento um pouco menor, né? O Energy Summit a gente prevê 10 mil pessoas, então fazer eventos com um formato um pouco menor, mas com uma discussão mais profunda e que chamem a atenção para o que aquelas cidades estão fazendo nas microvocações regionais, né? A gente fala aí, por exemplo, a cadeia de óleo e gás de Macaé, a gente fala de Maricá, que tem feito um belíssimo projeto, que você sabe muito bem, na área de hidrogênio. Então, fez um evento agora, recentemente também, da Associação Brasileira de Hidrogênio lá. Então, se a gente conseguir colocar, né, esse entorno também, como é o Vale do Silício, também parte desse todo o processo de transformação da região. Né? E acho que esse evento, o evento ele tem essa força. Né? A gente fez o evento em fevereiro de 2023, a gente fala, brincando, né? Foi a primeira vez que o Jean Paul Prat, o presidente da Petrobras, falou para a imprensa. Ele tinha acabado de chegar na Petrobras, acabado de assumir a posição de presidente da Petrobras, e aí essa é a força que o MIT tem. Ele falou assim, opa, eu ouvi dizer aí que tem um evento do MIT que vai acontecer no Museu do Amanhã, com o MIT, quero saber mais, que a gente está junto nisso aqui, eu quero saber mais. Chamou o representante do Conselho da Petrobras para lá, e ele falou, não, eu faço questão de falar no evento a nova estratégia da Petrobras, a estratégia de transição energética da Petrobras. Então, até o momento ele não tinha falado isso para ninguém, agora todo mundo sabe, né? Investimentos vultuosos, mas foi a primeira vez que ele falou para a imprensa ali em público. Então, essa é a força do MIT. Né? Então, a gente quer compartilhar além da capital, ter esses side events que consigam levar o desenvolvimento para o interior do Rio também. Hudson, a gente está chegando no final do programa e a gente fica muito feliz aqui no programa de estar acompanhando essa trajetória, particularmente sua, de algum, né, mas também do projeto como um todo, que a gente acha muito importante a gente ter esse tipo de debate e conversa. Como é que você vê aí? Eu sei que é um processo de maturação complicado, mas a sua visão de futuro aí nesse finalzinho de programa para o projeto? Legal, acho que aquele momento ali da formatura, né, de recebendo o diploma, se tornando alumni do MIT, foi super emocionante. E no meu discurso, né, tive a oportunidade de falar lá na formatura como região case, foi muito isso, né? Assim, fazer o programa, percorrer o programa de 2 anos é bastante desafiador, mas o maior desafio é você continuar fazendo o processo de transformação da região. Então, continuar mantendo as pessoas engajadas, continuar elaborando novas intervenções estratégicas que façam cada vez mais a região se transformar nisso. Eu acho que a gente está com dois belíssimos, né, na verdade três belíssimas frentes em que a gente pode explorar aí nesses próximos anos. Né? Eu já falei, é o evento, ele faz com que a cidade passe durante aquele período o foco global de atenção sobre aquilo, sobre esse assunto. O Energy Summit acho que foi uma grande conquista, a gente ter trazido isso para o Brasil, trazido isso para o Rio de Janeiro. Então acho que ele começa com 10 mil, mas a perspectiva é que ele cresça cada vez mais e se torne de fato um grande evento global ainda maior. Acho que o segundo é o Rio Energy Bay. A gente, quando executou o programa MIT RIP no início, a gente não tinha uma estrutura de governança adequada. A gente tinha um super apoio da COP, da Fundação Copetec, que ajudou a gente tudo a fazer montar essa governança. Mas, de fato, é uma instituição que tem um foco acadêmico, né? Uma universidade que segue, né, isso daí. Então, tinha as limitações. Agora a gente tem o Rio Energy Bay, que junto, obviamente, com a COP, com outras instituições, vão poder fazer várias outras intervenções estratégicas, como o próprio Energin, como um espaço, né, que a gente vai ter que fazer. E por fim, né, é o Energy Center. A gente também negociou com a
MIT Technology Review, né? Isso. A MIT Technology Review é a revista de tecnologia mais antiga do mundo e agora tem uma área focada em energia, de conteúdos de energia. Obrigado, Hudson. Nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Foi um prazer ter ele aqui com a gente. A gente espera se encontrar numa próxima vez, em outra etapa do programa. Obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau, Hudson.